Agora sim. Joia. Obrigado, gente. Agradecer o João Sustentec, todo o time da Sustentec pelo convite. Um prazer muito grande da Mitsubishi, principalmente para mim, né, estar aqui. Eu zerei a vida falando depois do Bruno. Hoje, para mim, já estou com a vida ganha. Um dos maiores especialistas em emissão de carbono que eu conheci, tive o prazer de conhecer nessa jornada da Mitsubishi, junto à reconstrução de um prédio. Tá? Não vou me arriscar a falar nada tecnicamente, simplesmente vou trazer um pouco da história de uma reconstrução de uma empresa que surgiu para mim como uma oportunidade bastante interessante, porque 2020 eu tinha acabado de vender a participação na minha empresa para uma multinacional, não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida e surgiu uma oportunidade. E eu sou engenheiro mecânico de formação, sempre trabalhei no mercado de fabricantes de máquinas e fui empreendedor, né? E a oportunidade é para trabalhar numa empresa química. Eles estavam procurando uma pessoa que tivesse experiência na área química, no mercado automotivo, e que, enfim, não tinha absolutamente nada a ver comigo, né? E, por sorte, alguém disse assim, não, eu acho que tem a ver com o que está por trás do job description, né? E quando eles me explicaram a ideia, eu prontamente falei assim, não, eu quero, sem dúvida nenhuma, escrever esse capítulo aí na minha carreira profissional. Então, iniciei, esse é o case, né? Esse era o cenário. Eu falei assim, bom, a partir disso, eu não consigo fazer nada pior do que isso. Então, tudo que eu fizer vai ser, de certa forma, positivo, né, do ponto de vista da Mitsubishi. Nós tínhamos lá uma planta extremamente moderna, investimento, perspectivas, sonhos, os acionistas, todos eles botando muita fé nessa fábrica. Aqui a gente tem uma visão da fábrica antes do incêndio, como é que ela estava. Enfim, a gente tinha uma perspectiva muito interessante. A Mitsubishi estava apostando muito, era a primeira planta produtiva no hemisfério sul da Mitsubishi Química, né? Então, todos os olhos voltados para essa planta. Aí, em 2019, dezembro de 2019, acontece isso. Ou seja, perde-se completamente a planta, né? E dá para ter uma ideia, Bruno, da quantidade de carbono que foi gerada aqui nesse incêndio, né? Você imagina queimar milhares e milhares de quilos de polímeros, né? Muito bem, então, o que foi proposto para mim? Falou assim, Valdir, nós perdemos a planta, nós precisamos recuperar. Agora, não é recuperar somente estrutura física. A recuperação da estrutura física é matemática, é dinheiro. Vocês colocaram dinheiro lá, resolveu, está tudo de volta. Não é uma coisa complicada, né? O que precisa se recuperar é autoestima, é autoconfiança, né? É o prazer de trabalhar das pessoas que estavam lá. De todos os funcionários, sobraram 8. Eu tinha 8 funcionários que estavam resilientemente, né, trabalhando dia após dia. E resiliência não é a capacidade de resistir, mas é a capacidade de se renovar todo dia depois das pressões e das dificuldades. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, sentando juntos, falei assim, vou fazer uma entrevista em profundidade com cada um de vocês. E vou querer ver qual que é a impressão de vocês. Bom, todos eles ainda estavam sentindo o fogo. Eles sentiam, a gente via na expressão deles. Quando a gente perguntava qualquer coisa, retornava para o dia de incêndio. E a expressão facial, os músculos, todos eles contraíam quando eles falavam sobre incêndio. Eles estavam sentindo o calor daquele momento. Eu disse, precisamos virar a página. Isso aí não vai, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum assim. E aí eu fui procurando a criar uma história e um propósito para eles. A gente sabe que ninguém trabalha somente por dinheiro. A gente trabalha por propósito. Se a gente não acreditar naquilo que a gente faz, a gente não vai em lugar nenhum, nós não vamos ter motivação para fazer aquilo. Então eu falei assim, bom, precisamos dar propósito para eles. E aí eu perguntei, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, o que faria vocês daqui 3 anos, por exemplo, dizer assim, valeu a pena? Essa é a pergunta que eu queria ouvir deles. E nós tínhamos 8 pessoas, né? E, por incrível que pareça, sem combinar, as 7 pessoas me responderam a mesma coisa. Eu queria entregar esse prédio de volta para os stakeholders, na Mitsubishi. Não só para os stakeholders, mas também para a comunidade. Eu quero trazer esse prédio de volta para gerar os empregos que a gente tinha. Eu falei assim, é tudo que eu queria na vida, né?
ter 7 pessoas, que eram praticamente 80% do corpo de pessoas, lá dos corpos de funcionários, com o mesmo objetivo. Isso valeria a pena para eles. Então, então é só eu trabalhar em cima disto, e essas pessoas vão estar automotivadas para fazer o que precisar fazer. E foi assim que a gente começou a definir uma estratégia, né? Estratégia para a gente recuperar a fábrica. Muito bem, então qual que é a primeira coisa? Vamos trocar o foco. Vamos trocar o foco. E eu não sabia que eu não podia fazer tanta coisa lá dentro, né? E disse, olha, eu queria propor para vocês plantarem 8 sakuras, 8 cerejeiras. Vamos plantar essas 8 cerejeiras? Isso aqui vai ser o símbolo da nossa reconstrução. E todo dia, quando a gente entrar por aquela portaria, a gente vai olhar essa cerejeira crescendo. E aí a gente vai ver a nosso prédio subindo. O último lá de braço levantado sou eu. Então a gente plantou lá as 9 cerejeiras, né? E hoje elas continuam lá, estão crescendo cada vez mais fortes. E por uma coincidência do destino, nós tivemos a primeira florada o ano passado. Aí tiramos essa foto aqui do prédio sendo reerguido com a cerejeira brotando. Ainda bem, um crescimento bem incipiente, uma primeira florzinha, mas essa é a característica da cerejeira. Ela dá uma noção da importância de cada momento na vida, porque ela floresce, em 3 dias desaparece. Então a gente tem que otimizar cada momento da nossa vida, cada instantezinho e valorizar, porque ele é único. E essa experiência para mim tem sido única, né? Bom, aqui já começou a mudar o foco do pessoal. Bom, temos um objetivo agora, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Legal. Aí eu disse assim, bom, já convenci a turma de dentro, né? Agora tem que convencer a Mitsubishi, porque numa empresa conservadora japonesa, você fazer qualquer coisa fora do padrão é muito difícil, então precisamos convencer eles. E aí, numa apresentação que eu tive em Charlotte, eu precisava convencer do projeto. Falei, olha, quero fazer um projeto diferente, sustentável, assim, assim, assim. Aí eu falei assim, bom, eu preciso de um apelo que eu possa juntar com a ideia da Mitsubishi e fazer com que eles patrocinem a reconstrução. Muito bem, aí digitei no Google lá, a reconstrução, cultura japonesa e tal, e me veio a palavra kintsugi. Eu já li 3 livros sobre isso. Eu achei fantástico. É uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre reconstrução, renascimento, turnaround. Isso tem muito a ver com a minha característica, a minha pessoal, de refazer as coisas. Eu fui empreendedor de mulheres de periferia, aliás, eu fui mentor de empreendedoras mulheres de periferia, então essa reconstrução, essa coisa da volta por cima, de renascer, tem muito da minha característica pessoal. Bom, basicamente, kintsugi foi uma arte inventada há muitos anos atrás pelos artesãos japoneses que reconstruíam as porcelanas quebradas. Então, quem nunca passou por uma quebra? Quem nunca passou por uma perda? Quem nunca passou por um momento difícil, um momento que você fala assim, poxa, essa minha vida eu acho que foi perdida. Todo mundo já passou por um momento difícil na nossa vida, uma perda de um ente, sei lá, qualquer coisa, e todo mundo passa. Então, qual que é a ideia do kintsugi? É você se reconstruir, você colar. Só que não disfarçando as cicatrizes. Você mostrá-las com ouro, melhor do que era, sendo único, mas mostrando a cicatriz. Porque ela torna a gente mais experiente, único, e a gente não tem que esconder. Eu sou isto. A Mitsubishi é isto. E a gente precisava criar uma pedra fundamental. Falei, qual que é a pedra fundamental que a gente vai criar? Aí compramos o vaso lá da Suenaga, uma artista japonesa lá de Cunha, né? Comprei, li e fiz curso de kintsugi e quebrei esse vaso. No dia que eu fiz isso, minha esposa ela sabia o preço do vaso, eu pegando o martelo e dando no vaso, cara, várias partes. Bom, a primeira coisa que surge nessa situação é assim, será que você é capaz de reconstruir, né? Só que uma das características do kintsugi é isso, é o wabi-sabi, é você aprender a admirar a imperfeição.
olhar a imperfeição e dizer assim, não, isso aqui me representa, eu sou assim, não tem problema. Então, a gente criou nossa pedra fundamental. E todos os funcionários acompanhando todinho o processo de reconstrução, né? Muito bem. Aqui tem um QR Code, isso aqui está na empresa. Toda empresa tem QR Codes contando a história da reconstrução, porque a gente quer garantir que se perpetue, né? Muito bem. E a jornada? Para mim, a jornada é uma coisa muito mais importante do que o destino final. A reconstrução do prédio é somente um detalhezinho. A jornada, se, por exemplo, a gente perguntar assim, qual foi o EBIT da empresa mês passado ou retrasado? Ninguém vai lembrar. Se fosse muito ruim, todo mundo lembrava. Muito bom também. Mas, em geral, ninguém vai lembrar o EBIT. Se você contar o que nós fizemos no dia 17 de dezembro de 2023, todo mundo vai saber que a gente convidou as crianças da PAI para pintarem as paredes da empresa. Isso todo mundo vai lembrar. O EBIT ninguém lembra. Agora as crianças lá, todo mundo vai lembrar. Se a gente perguntar sobre as árvores que nós plantamos durante o groundbreaking, a cerimônia de pedra fundamental, todo mundo vai lembrar. Todo mundo tem a foto das plantas, das árvores. E a gente sabe que essas árvores serviram e servirão para anular a pegada de carbono na nossa primeira participação na Plástico Brasil, né? Os funcionários eles assinaram aqui os tijolos ecológicos. Tijolo que não vai queima, não vai argamassa, é cola, terra e prensa. Eles assinaram e a gente tem a foto deles lá assinando, né? A gente tem aqui uma cápsula do tempo, né, feita com os mesmos tijolos que eles escreveram cartas para serem abertas em 2033, para a gente saber o que aconteceu com essa planta depois de 10 anos. Eu pedi, pelo amor de Deus, para eles me convidarem nessa data, né? Aqui a gente tem a assinatura daqueles mesmos tijolinhos ali, eles assinaram os tijolos, né? Essa extrusora era uma extrusora do laboratório. E quando eu perguntei, cadê o restante do material que queimou? Ah, a gente vendeu tudo para a sucata. Falei, quem comprou a sucata? Ah, foi várias empresas. Aí eu fui indo empresa por empresa, não achava mais nada. Tinha tudo sido derretido. Encontrei na última empresa essa extrusora. E aí eu pedi para ele, falei, vocês me vendem? Ele falou, não, mas essa extrusora aqui já pegou fogo, isso aqui não tem o que fazer com ela. Eu falei, não, mas ela tem importância para mim. Você me vende? Vendo. Por quanto? Pelo preço que eu paguei. Nós compramos a extrusora de novo e colocamos na nossa recepção. Ela está envernizadinha. Todo mundo que passa pela recepção, e aí faz parte da estratégia das cicatrizes, é você não apagar as cicatrizes, passa pela extrusora e lembra da importância da questão da segurança, da importância da questão de evitar que a coisa aconteça de novo, né? Então, essa daqui é a nossa jornada. Aqui é o groundbreaking, os convidados plantando as árvores, escolhemos lá 5 árvores, enfim. Aí nós fomos tendo esta jornada. Uma foto do nosso escritório, já num conceito um pouco mais amplo. A gente tinha baias, né? As pessoas trabalhavam em baias, totalmente cercada, uma cadeira de frente para a porta, né? Fechado. A gente retirou todinhas as paredes, os escritórios. Hoje eles trabalham de uma forma muito mais ampla. Essa daqui é uma trilha que nós vamos fazer, aproveitando a APP, quer dizer, a APP que hoje muitas vezes é encarada como um problema para a empresa. A gente vai fazer uma trilha aqui, identificamos todas esses números aqui são árvores nativas, vai colocar os QR Codes, convidar a comunidade, alunos, enfim, para conhecer um pouquinho sobre a reserva de mata que a gente tem aqui. Além disso, né, essa planta ela vai servir para a comunidade. Ela vai servir para a gente explicar para todos como é possível ser lucrativo, né, empregar, gerar riqueza e mesmo assim ainda preservar o meio ambiente. Aqui está a nossa pedra fundamental, dentro da nossa recepção.
Muito bem. E agora trazendo um pouco para o que a gente fez junto com a Sustentec, com o apoio do time Sustentec. Bom, primeiro, a gente fez simulação natural de ventilação natural, fizemos simulação de iluminação, escolhemos telhas específicas. Isso aqui é inovação também, uma telha transparente que tem um efeito bem interessante, porque o ar circula por dentro dela, funciona como uma chaminé. Não é? São duas aletas. A aleta de baixo nunca suja, então você nunca olha por baixo assim da telha e vê aquela sujeira de que não foi limpo. Né? As telhas, essa aqui é um pouco mais convencional, as telhas sanduíche. E, por incrível que pareça, utilizando a fundação existente, que foi um trabalho árduo, a gente chegou em 240 quilos por metro quadrado de construção, que é um número extremamente interessante. Né? Extremamente interessante. Fizemos simulação da estrutura. Esse aqui é o mapa de ventos do Brasil. A gente está exatamente aqui, na região de maior vento. Né? As nossas tendas que serviram para a nossa operação colapsaram 3 vezes. E então eu resolvi fazer essa simulação da estrutura, simulação em elementos finitos do prédio. A gente tem equipamentos, por exemplo, que controlam até 20 grandezas. A gente selecionou 5 para fazer o armazenamento de massa. A gente tem até 36 meses de armazenamento de informação de potência, demanda, consumo. Não é? A gente tem, nesse aparelhinho, a gente tem também uma entrada digital que a gente faz o controle dos hidrômetros, dos pulsos, então também tem controle de água de reuso. A planta tem 80 mil litros de água no telhado, captada, e a gente consegue transferir pela altura, né? A gente tem pressão para transferir para a planta inteira. Então, isso foi realmente uma parte de projeto bem interessante. E aí a gente tem eu acabei trazendo aqui um fabricante, mas, enfim, a gente aprendeu que desmoldante não precisa ser óleo diesel. A gente pode trabalhar com desmoldante com base de água. Nós fizemos nossa primeira lava-bica. Hoje em dia, todos os motoristas de 3 grandes concreteiras, eles sabem a importância do lava-bicas, eles sabem a importância de não derramar resíduo de concreto na rua, eles sabem a importância do lava-rodas. Né? A gente controlou todinha o efluente nosso, refizemos uma área, essa área aqui era um barranco, a calçada ela era desnivelada, as pessoas andavam pela rua. Nós usamos essa reconstrução, ela foi aterro zero, nós não jogamos nenhuma caçamba de entulho fora, nós aproveitamos todo o entulho, refizemos a calçada. A comunidade hoje se beneficia de ter uma calçada, antes eles tinham que andar na rua, e aqui era uma discussão se era a rua ou se era acesso da rodovia Fernão Dias, e aí não se tomava decisão se fazia ou não a calçada, porque não sabia de quem que era a responsabilidade. Eu falei, gente, depois que morrer alguém aí a gente vai querer saber de quem é a responsabilidade, vamos fazer a calçada. E aí jogamos o entulho ali, fizemos a calçada e hoje já tem esse benefício. Esses tapumes são tapumes feitos com material reciclado, são plásticos prensados, então a gente também tem essa questão de sustentabilidade. Fizemos o controle de emissão de todos os caminhões e máquinas que foram para lá. Quando existia alguma máquina que estava fora do limite de emissão, a gente avisava a empresa, dizia, olha, toma cuidado com essa máquina não está legal. Enfim, esse foi a parte de construção. Né? E por último, né, eu acho que, como a gente comentou, nós temos que ter orgulho das nossas cicatrizes. Hoje a gente tem um grupo lá de 8 pessoas, 9 agora, que eles têm muito orgulho da história que eles passaram, então muito mais bem preparados para superar os desafios. E esse é o prédio, já está um pouco diferente disso, a gente já tirou os tapumes, já estamos na fase de piso, né? Mas esse é o nosso prédio construído, e um logo também feito com umas plantinhas vermelhas que estão muito bonitas lá, e todo mundo consegue enxergar quando eles saem de Guarulhos sentido aos Estados Unidos, eles passam exatamente em cima, e às vezes, dependendo do dia, eles conseguem enxergar o logo da Mitsubishi. Né? Aprendizados com isso. Né? Quanto que custa você fazer uma simulação de ventilação natural? Custa muito pouco. Quanto custa você fazer uma simulação de iluminação? Muito pouco. Quanto que custa um funcionário que às 5 horas da tarde, ele não vê a hora de ir embora porque ele não aguenta mais aquela temperatura, nós tínhamos 50 graus dentro da planta. Quanto custa isso? Então, quando você vê o custo
da construção sustentável, em comparação com o custo do longo prazo de vários pontos que normalmente não são dimensionados, você tem a dificuldade de, muitas vezes, enxergar o benefício. Eu posso dizer, com tranquilidade, do ponto de vista de gestor e de empreendedor, que o trabalho que a Sustentec fez com a gente é um dos melhores resultados que a gente tem na nossa operação, porque ela vai nos trazer benefícios ao longo de 40, 50 anos da construção. Hoje a gente tem aqui um ambiente, no mínimo 15 graus mais fresco do que tinha no passado, naquela situação anterior. Nós não usamos iluminação, as pessoas estão motivadas, elas continuam produzindo. Os recursos para fazer esse prédio, né, isso foi para mim uma surpresa, eu imaginava que a gente ia precisar de recursos de fora, foi feito com o trabalho daquelas 8 pessoas. Elas estavam tão motivadas, sangue nos olhos para conseguir reconstruir o prédio, que a gente acabou fazendo com resultado próprio. Então, se entregar para os stakeholders, o prédio reconstruído com recurso próprio, sem os acionistas ter que colocar dinheiro, isso aí não tem preço na vida deles, que eram as pessoas que estavam trabalhando lá no momento do incêndio, que de certa forma se sentem, de alguma forma, né, responsáveis pelo evento. Então, eu quis trazer um pouco da experiência nossa, né, de cliente, de usuário final, para que vocês pudessem ter um pouco de noção do que nós passamos nesses 2 anos aí, e reitero aí o agradecimento muito importante aí da Sustentec, do João, de ter propiciado para a gente essa possibilidade de reescrever esse capítulo aí da Mitsubishi nas nossas histórias de profissionais. Muito obrigado. Obrigado, Valdir. Muito obrigado, foi muito inspirador. Acho que para todo mundo aqui, né, o que a gente viu agora foi de fato extremamente inspirador. O conceito da cicatriz nos ajudou, inclusive, na certificação LEED, uma vez que usamos da fundação, parte da estrutura que estava lá, para gerar menos impacto, ter uma análise de ciclo de vida bastante desafiadora, e um resultado excelente em termos de sustentabilidade no empreendimento, né? Então, a gente vê um lugar onde a sustentabilidade, de fato, se paga, né? Acho que esse fato da desmistificar também essa questão de custo, de novo, quem está pagando a conta, né? E quando a gente vê as 8, 9 pessoas trabalhando lá, motivadas, empolgadas, a gente consegue mensurar isso, né? Às vezes consegue com produtividade e tal, mas tem coisas que vão muito além disso, né? Impacto muito maior. E você traz uma outra coisa sensacional, que é a história da jornada, né? E o que a gente está falando aqui hoje, de novo, a gente discutiu um pouco no começo, mudanças climáticas, o quanto disso de fato é real, o quanto não é real. Mas a verdade é que a gente está se colocando, todo mundo aqui, numa outra jornada, uma jornada muito diferente do que era a jornada de 15, 20, 50 anos atrás. E essa jornada, sim, com certeza vale a pena ser vivida e vai, no futuro, produzir resultados extremamente positivos, espero que para o planeta, espero que para a saúde de todo mundo. Então, acho que isso aqui é um pouco do que a gente quer contribuir também, de jornada, e juntar pessoas que estão juntas nessa jornada e tentar trazer mais pessoas para cá.